Olá, sexto ano. Vamos lá para a segunda parte aí da revisão, dos nossos conteúdos, onde essa aula de hoje a gente vai dar continuidade aí sobre o assunto sobre a atmosfera. Então, a deteriorização da camada de ozônio. Então, vamos conhecer um pouco, sobre esta camada que é de suma importância aí para a sobrevivência humana. Então, a camada de ozônio, ela tem aí a capacidade de filtrar os raios ultravioletas existentes na radiação solar. O ozônio aí se encontra entre 28 e 30 km de altitude e por conta da emissão de gases poluentes, há indício de que a camada de ozônio vem diminuindo, onde inúmeros gases tóxicos destroem a camada de ozônio. Eles são emitidos pela queima de combustíveis fósseis ou pelo uso de produtos que possuem gases artificiais. Entre os principais gases, a gente pode destacar aí o óxido nitroso, o nitroso, CO2 e o clorofluorcarbono, Então, esses aí são os que mais destroem, a camada de ozônio, onde o último, o clorofluorcarbono, é o principal. Então, vimos aí que a camada de ozônio ela tem essa grande capacidade, que é de filtrar os raios ultravioleta existentes na radiação solar. Efeito estufa é um fenômeno natural que faz parte de uma das funções da atmosfera, onde esse termo se refere a um local construído para cultivar espécies vegetais, uma estufa, Ao atravessar a atmosfera, a radiação solar se torna calor quando é retida pela superfície da Terra. Na troposfera, existem aí gases que possuem a propriedade de absorver calor, funcionando assim como o vidro ou o plástico de uma estufa, Então, o efeito estufa, quando falamos aí, é um fenômeno natural que faz parte de uma das funções da atmosfera, que é aquecer, o local aí. Então, temos aí a foto ao lado mostrando, como é que acontece todo esse processo aí de efeito estufa. Então, na troposfera, que é a camada onde vivemos, existe aí gases que possuem a propriedade de absorver calor, que funciona como vidro ou plástico de uma estufa. Aquecimento global. Quando falamos em aquecimento global, estamos nos referindo aí ao aumento da temperatura atmosférica que é ocasionado pela intensificação do efeito estufa. Efeito estufa, como eu já ressaltei para vocês anteriormente, é o aquecimento aí, aumentar a temperatura. Então, quando falamos em aquecimento global, é o aumento da temperatura ocasionado pela intensificação do efeito estufa, onde atualmente as principais fontes emissoras de poluentes atmosféricas são a queima de combustíveis fósseis, as queimadas florestais e o desmatamento, Além das práticas agrícolas não sustentáveis, Então, prestem bem atenção nessa parte aí. Atualmente, as principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos são a queima de combustíveis fósseis, queimadas florestais e também o desmatamento. Então, essas aí atualmente são as que estão aí mais agravando ao meio ambiente. O que o aquecimento global pode causar no Brasil? Então, pode trazer aí várias consequências, o aquecimento global, ele repercute em todo o planeta, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Todos os continentes são afetados. No Brasil, as consequências são salinização na Amazônia, ciclones no sul, desertificação do Nordeste e aumento do nível do mar. Então, vejam aí, em cada uma das regiões traz uma consequência diferente. Por exemplo, na região Nordeste, em nossa região, a desertificação do Nordeste, por ser já uma área seca, Então, se houver o aquecimento global, se houver não, se o agravamento do aquecimento global cada vez mais for aumentando, então vai chegar um momento aí que o Nordeste ele vai tornar-se um deserto. Então, consequências aí de quê?
da ação humana, que a gente, né, mesmo sabendo dessas consequências, não preservamos aí as nossas florestas, não preservamos aí as nossas águas, né? Então, tudo isso faz com que o aquecimento global, ele esteja aumentando aí cada vez mais. Então, todos os continentes são afetados, né, devido ao aquecimento global, que são aí a mudança de temperatura, o aumento na temperatura, onde vai haver as mudanças climáticas. Então, as geleiras, né, podem derreter, podem não, com certeza vão derreter, né, e aí aquelas áreas localizadas próximas a essas geleiras, elas vão ser totalmente alagadas, né, devido aí ao aquecimento global. Protocolo de Quioto. O que foi esse protocolo de Quioto? É um tipo de ratificação de acordos realizados pelos maiores líderes mundiais durante a Eco 92. O acordo previa aí uma redução da emissão de carbono pelo menos 5,2% até 2012, onde a maioria das nações que assinaram o acordo não cumpriu, né, com suas metas de redução, né? Então foi aí o Protocolo de Quioto, foi um acordo entre os maiores líderes mundiais que tinha como objetivo prevenir uma redução da emissão de carbono de pelo menos 5,2% até 2012. Mas o que aconteceu? A maioria das nações que assinaram esse acordo não cumpriu com suas metas de redução. O Protocolo de Montreal foi assinado em 1987, onde mais de 150 países aderiram ao acordo e tinha como finalidade reduzir a emissão de gases que empobrecem a camada de ozônio. Então, mais um protocolo aí que foi, né, criado aí com o objetivo, com a finalidade de preservar, de proteger o planeta, de proteger aí o meio ambiente. Só que aí muitos países que assinam esses acordos, né, não cumprem com suas metas. Então, o planeta continua sofrendo com essas consequências aí. As ilhas de calor. O excesso de prédios e de asfalto faz com que o calor que chega à cidade por intermédio do sol não consiga se dissipar e, mais ainda, se intensifique com o tempo. A poluição atmosférica, com a acentuação do efeito estufa, também favorece a formação das ilhas de calor. O aquecimento global se torna mais acelerado quanto mais existem ilhas de calor no mundo. Então, preste atenção às ilhas de calor. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Essas ilhas de calor, elas são criadas principalmente aí nas áreas onde existe muitos prédios, onde existe asfalto. Por quê? Porque o calor ele fica retido ali sem ter a circulação do ar. Onde, por exemplo, vamos dizer aqui, a cidade de São Paulo, que existe muitos prédios de um lado e do outro da rua. E a rua ela é asfaltada, né? Então, o que acontece? O calor, né, fica preso ali entre aqueles prédios sem ter como circular. Então, com isso vai gerando aí as ilhas de calor, ou seja, a temperatura ela vai aumentando cada vez mais. Então, as ilhas de calor se dá desta forma aí. Então, olha na imagem aí a área onde tem a maior quantidade de prédio, é onde vai haver aí a maior temperatura, onde vai ter aí as ilhas de calor, onde esse calor, nessas altas temperaturas, não tem como haver aí a circulação do ar. A chuva ácida. Alguns dos gases que são lançados na atmosfera podem reagir com a água em forma de vapor ou com a água da chuva e formar compostos que apresentam propriedades corrosivas, ou seja, propriedades ácidas. Então, quando esses ácidos participam do ciclo da água, precipitando-se com a chuva, ocorre o fenômeno chamado de chuva ácida. Chuva ácida é quando existe aí propriedades corrosivas, propriedades que são capazes, né, de destruir aí qualquer objeto na superfície
da terra, né? E esses ácidos aí são devidos à poluição, né? São devidos aí às queimadas, a tudo que é feito na superfície da terra, que esses gases são lançados aí na atmosfera e quando, né, a chuva, quando vai haver a precipitação, essa chuva ela cai, né, com todos esses gases poluentes, gerando-se aí a chuva ácida. Gente, sobre o nosso conteúdo, chegamos ao fim. Estudem para avaliação com muita atenção, né, detalhadamente, assunto por assunto, para que vocês tenham um bom desempenho. Até a nossa próxima aula.